Salve, salve pessoal! Estamos de volta com mais uma aula. Sou o professor Vanilson. Na aula de hoje nós vamos discutir um pouco sobre arquitetura de software e a estruturação do sistema em camadas. Um tópico super importante para quem deseja construir soluções robustas, reusáveis e de fácil manutenção. Bom, a arquitetura de software deve estar presente no projeto de qualquer solução. E aí vem a pergunta, por que arquitetura? Para tentar responder essa pergunta, a gente pode fazer uma analogia e tentar entender a necessidade de se ter um projeto arquitetural, né? Então aqui tem um exemplo. Isso aqui é uma casa que hoje virou uma atração turística nos Estados Unidos e foi uma casa que foi construída sem nenhuma planta de construção, ou seja, sem pensar em nenhuma arquitetura. E a casa ela tem uma série de elementos que são verdadeiras aberrações, né? Foram décadas de construção, mais de 100 pedreiros envolvidos, nenhum arquiteto. Essa casa ela tem 160 salas, 40 quartos, 6 cozinhas, uma série de coisas aqui que são realmente verdadeiras aberrações, tá? Escadas que não dão para nenhum lugar, enfim. Essa casa ela acaba nos mostrando, e fica muito evidente isso, a necessidade de se pensar em arquitetura de sistemas. Imagino que até por fora ela é uma casa bonita, né? Mas não tem nenhum projeto que foi considerado durante a construção dessa casa. E aí a gente fazendo analogia na nossa área e arquitetura de software. O que é arquitetura de software? Fica muito fácil a gente entender, ou mais fácil pelo menos, com coisas concretas. Mostrei aí a casa como uma analogia para o que a gente está tentando discutir. Veja, a arquitetura de software ela se preocupa com a estrutura ou estruturas que envolvem componentes, elementos do meu sistema. Como é que esses componentes estão organizados e como eles se comunicam, como eles se interrelacionam. Então, esse é o principal objetivo de uma arquitetura de software. E a arquitetura de software, como eu falei, está presente no design, no projeto de qualquer solução de sistemas. Nem sempre é fácil projetar. Projetar envolve criatividade, envolve avaliação de diferentes opções. Muitas vezes você precisa decidir que framework, que linguagem, que abordagem de banco de dados, por exemplo, você deve utilizar, que biblioteca. E aí é preciso fazer uma avaliação dessas diferentes opções. Isso requer, obviamente, um conhecimento, não só dessas tecnologias e, eventualmente, ferramentas que você venha a utilizar, mas principalmente do contexto da aplicação. Como a gente tem muito falado aqui, desde o início, o contexto ele vai determinar uma série de coisas para a gente. Então, projetar um sistema envolve, muitas vezes, uma decisão que é, é, que nos traz alguns trade-offs, algumas tensões a serem avaliadas. Por exemplo, existem trade-offs entre diferentes atributos de qualidade. Seriam esses atributos de qualidade? Performance, por exemplo, é um atributo de qualidade. Segurança é um atributo de qualidade. Não é uma funcionalidade do sistema, algo que você clica e agora você tem mais performance ou mais segurança. Não é isso. Não é uma funcionalidade. É um requisito não funcional. E a arquitetura tem muito a ver com isso. A ver com como eu atendo esses requisitos não funcionais. E o projeto de sistemas vai envolver essas decisões. Muitas vezes um sistema que é muito seguro, ele pode degradar a performance, ele tem um desempenho prejudicado. Então, existe um trade-off, uma tensão entre esses atributos de qualidade. E, obviamente, com o passar dos anos, com o passar do tempo, vários problemas passaram a acontecer e são problemas recorrentes. Então, existem alguns princípios que a gente vai discutir aqui e também padrões que surgiram com o tempo e que eles são padrões universalmente aceitos e que são adequados para determinadas situações. É muito importante isso. Todo padrão ele se ele é aplicado para determinadas situações. Não é porque é um padrão que eu vou ter que aplicar de qualquer jeito. Aí vem de novo o que eu sempre tenho comentado com vocês, a questão do contexto. O padrão de projeto ou os padrões de projeto ou padrões arquiteturais, que é o nosso foco aqui, eles visam, obviamente, atender
determinadas propriedades e eles têm que ser aplicados com um entendimento muito bom do contexto, né? A respeito desses princípios, né, quais são de fato os principais fatores para um bom design, para um bom projeto? Veja, no desenvolvimento orientado a objetos, né, na programação orientada a objetos, a gente pode destacar dois deles, que é o baixo acoplamento e a alta coesão. O que seria isso? Né? A gente precisa ter um baixo acoplamento e uma alta coesão. A coesão diz respeito a se o meu objeto, o meu elemento ou componente, ele faz o que realmente deveria fazer. É muito comum isso. Em arquitetura de sistemas, a gente tem que se preocupar em como a gente aloca as responsabilidades dos meus objetos, dos meus componentes, dos meus submódulos, dos meus subsistemas. No caso de orientação a objetos, eu tenho que ter esse entendimento porque eu não deveria, por exemplo, definir um método numa determinada classe que não tem nada a ver com aquela classe, que não seria, não está sob a responsabilidade daquela classe. Isso é muito importante, saber definir responsabilidade. E saber definir essas responsabilidades tem tudo a ver com coesão. A gente precisa de uma alta coesão, ou seja, as classes do meu sistema, falando de um sistema orientado a objetos, elas precisam fazer e têm uma responsabilidade muito bem definida, elas precisam fazer o que de fato dizem respeito ao conceito que elas representam. E o que seria o baixo acoplamento? O baixo acoplamento é a gente tentar evitar e minimizar as dependências desnecessárias. O sistema vai ter dependências, as classes vão ter dependências umas com as outras, os módulos vão ter dependências, isso é inevitável. Mas a gente precisa minimizar e eliminar as dependências desnecessárias. Uma coisa impacta a outra. Quando eu tenho uma baixa coesão, ou seja, a minha classe faz coisas que não estão sob a responsabilidade dela, eu acabo criando dependências com coisas que não deveriam. Eu não deveria ter. Então, são conceitos bem relacionados e dizem respeito aqui aos principais fatores para um bom design. Resumindo, a gente precisa de uma alta coesão e um baixo acoplamento. Tentar evitar dependências desnecessárias. Aqui tem até uma figura, né, a título de exemplo, em que você tem uma dependência totalmente arbitrária, ou seja, partes do sistema que dependem umas das outras de maneira totalmente arbitrária. Isso aqui é ruim. Por quê? Porque muito provavelmente qualquer mudança em uma parte dessa aplicação vai ter um potencial de gerar impacto no sistema como um todo. Por exemplo, se eu mudar esse elemento daqui, muito provavelmente eu vou gerar impacto em todos os outros elementos que usam este elemento que foi alterado. Obviamente, isso vai acontecer se a mudança que eu gerei, ela inseriu algum bug, algum defeito no sistema. É muito importante você ter regras bem definidas de como deve acontecer essas dependências e a gente tentar evitar dependências desnecessárias. A gente já discutiu um pouco sobre isso. Essas dependências desnecessárias, elas impactam diretamente na facilidade de manter o sistema, no que a gente chama de na manutenabilidade. Bom, tentando resumir aqui, a alta coesão e o baixo acoplamento, as classes elas devem ter um conjunto pequeno e bem definido de responsabilidades, é o que eu falei sobre a alocação das responsabilidades, e devem depender uma das outras o mínimo possível. Ou seja, a gente assume que vai ter dependências, mas essas dependências devem ser minimizadas. E as dependências desnecessárias precisam ser eliminadas. Isso facilita a manutenção do sistema, a compreensão, a legibilidade, a reusabilidade das partes do meu sistema. Além disso, uma outra coisa importante aqui, que diz também respeito aos fatores para um bom design, é a gente evitar ciclos. Ou seja, uma classe, ou no caso de um sistema orientado a objetos, uma classe A depender de uma classe B, ou seja, tem lá um import para uma classe B, e a classe B também depender da classe A. É muito importante a gente tentar evitar esses ciclos, tá? Isso aí é também parte de um princípio para um bom design. Tá? Quem quiser ler um pouco mais, existe um conjunto aí
já bem estabelecido de princípios, que é o que a gente chama de GRASP, e aí diz respeito a exatamente isso que eu comentei, né? Ou seja, como é que eu aloco responsabilidades para os meus objetos ou elementos da minha arquitetura, né? De forma mais ampla. Bom, uma vez que a gente aí tem bem estabelecidos os princípios ou os fatores para um bom design, onde é que entram os padrões? Veja, existem diferentes tipos de padrões. A gente tem padrões de gerenciamento, padrões organizacionais, padrões de projeto, que é uma coisa que a gente também vai ver depois, padrões arquiteturais, que é o nosso foco, né? Estilos arquiteturais. Também são conhecidos como estilos arquiteturais. Mas o que de fato é um padrão arquitetural? Peguei aqui uma definição de uma referência que eu vou deixar aí também. O padrão arquitetural, ele é uma solução reusável que ela serve para problemas que ocorrem comumente, ou seja, é uma solução reusável para um problema recorrente. Isso é muito comum, a gente, como eu já comentei, a gente durante o desenvolvimento de uma aplicação, a gente se depara com problemas. Esses problemas muito provavelmente já foram resolvidos por alguém também. E, com o passar do tempo, padrões surgem, ou seja, padrões de soluções, ou seja, soluções reusáveis. Padrões de soluções reusáveis para problemas recorrentes, problemas comuns que comumente acontecem durante o desenvolvimento. No caso dos padrões de projeto, a gente vai encontrar na literatura esse termo aqui também, ó, estilo arquitetural. O que é um estilo? Tentei aqui fazer uma analogia e eu vou explicar os principais elementos de um estilo arquitetural para que a gente discuta e consiga entender o que seria um estilo arquitetural. Bom, de cara, um estilo arquitetural ele representa um conjunto de regras, de restrições que são impostas ao projeto de um produto para a obtenção de propriedades desejadas. Como assim? Eu vou construir alguma coisa e eu estabeleço um conjunto de restrições em que eu não vou desenvolver aquele negócio de forma arbitrária, eu vou ter algumas restrições, alguns constraints, como está aqui em inglês. Esses constraints, essas restrições, limitam o meu desenvolvimento, mas elas limitam visando a obtenção de propriedades benéficas. Vamos tentar entender como é que isso é, por exemplo, um estilo arquitetural na construção civil, só para que a gente consiga entender melhor o que são essas restrições e o que é que eu estou chamando aqui de propriedades benéficas. Bom, vamos imaginar aqui o estilo arquitetural, voltando para cá, ele estabelece um conjunto de restrições que limitam o desenvolvimento e visam obter propriedades benéficas. Imagine aqui um chalé suíço. Um chalé suíço é um estilo arquitetural. Se a gente recorrer aí à arquitetura civil, à construção civil, um chalé suíço é um estilo arquitetural. E o chalé suíço, ele tem uma restrição muito clara para esse estilo. O telhado, por exemplo, deve ser íngreme. Isso é uma restrição, ou seja, eu limito o desenvolvimento de alguma forma do meu produto, da minha construção, do que eu vou construir. O telhado tem que ser íngreme. Mas essa restrição que é imposta ao desenvolvimento desse produto, ela visa, obviamente, obter propriedades benéficas, que no caso do chalé suíço, uma propriedade benéfica é permitir o rápido escoamento da neve. Então veja, a gente pode ter diferentes arquiteturas com o mesmo estilo arquitetural. Vocês perceberem aqui, eu tenho casas com arquiteturas diferentes, mas o estilo é o mesmo. Ou seja, eu consigo enxergar claramente que há um estilo comum entre essas duas construções aqui. Há um conjunto de restrições, né? Nesse caso aqui o telhado íngreme, que visa obter essa propriedade benéfica aqui. Então há um estilo comum. Eu posso ter arquiteturas distintas, porém usando o mesmo estilo. Como é que isso funciona no contexto de software? A gente pode fazer essa mesma analogia. A gente tem diversos estilos arquiteturais, diversos padrões. De novo, um estilo arquitetural, ele pode ser definido como um padrão arquitetural. Então, voltando aqui para o nosso estilo arquitetural no contexto de software, ele também estabelece um conjunto de restrições
que vão limitar o projeto, o design do meu software, visando obter propriedades benéficas que, no nosso caso, são os atributos de qualidade. Então, por exemplo, a gente ouve falar muito em arquitetura orientada a serviços, REST, camadas, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, arquitetura cliente-servidor. Todas essas arquiteturas, elas limitam a forma como a aplicação vai ser construída, como seus componentes se conectam, como eles se comunicam e como eles se relacionam. Mas essa limitação que é estabelecida, elas visam obter propriedades benéficas, que são os atributos de qualidade, como, por exemplo, a gente pode citar aqui alta disponibilidade, performance, segurança, interoperabilidade e diversos outros. Existe um conjunto muito grande de atributos de qualidade que devem ser observados de acordo com o contexto e com a aplicação que você vai construir. Nesse caso aqui, essa analogia de estilo arquitetural é a mesma que a gente pode fazer com a construção civil, onde o produto que é construído é o meu sistema, o meu software. Tá? No nosso caso específico, e aí é uma arquitetura muito, um padrão arquitetural muito utilizado, a gente vai adotar o padrão arquitetural em camadas. Né? O que seria esse padrão arquitetural em camadas? Ele estabelece um conjunto de constraints. Quais seriam esses constraints? Imagine que a gente consiga dividir e agrupar o sistema, as classes, os elementos do sistema, com responsabilidades bem definidas. Eu estou desenhando aqui, imagine que eu tenho aqui, por exemplo, diferentes camadas da minha aplicação, onde eu tenho aqui, por exemplo, a camada de apresentação, ou seja, todas as minhas classes que dizem respeito a telas, à apresentação do sistema, a que o usuário interage, estariam aqui nessa camada, elas possuem uma responsabilidade bem definida, elas dizem respeito à apresentação. Aqui, imagine que eu vou chamar aqui camada de negócio, depois eu vou mostrar uma figura um pouquinho melhor do que esse meu desenho, onde você tem as classes que implementam as regras do meu negócio. Pensando lá no sistema bancário, a gente vai ter uma classe que vai fazer as verificações, se o cara é de maior, se não é, se tem saldo na conta, se não tem. Isso tudo são regras de negócio. E por fim aqui uma camada que eu vou chamar aqui de camada de dados, ou seja, é a camada que diz respeito à manipulação dos dados do meu sistema. Os repositórios, que a gente vai ver o que é, e uma série de outras coisas. A arquitetura em camadas, ela estabelece um constraint, uma restrição muito importante. Ela estabelece o seguinte, que as dependências entre as classes, elas devem ser feitas apenas no sentido da camada superior para a camada inferior, nunca o contrário. Então eu nunca deveria ter, por exemplo, uma classe na minha camada de dados, uma classe cuja responsabilidade seja manipular dados, eu nunca deveria ter uma dependência dela com a camada de apresentação, por exemplo. Isso aqui seria inaceitável. Isso aqui não diz respeito à não atende à restrição imposta pela arquitetura, pelo estilo em camadas. Por quê? Porque o estilo estabelece que a dependência tem que ser de cima para baixo. E aí fica uma pergunta, por que essa dependência é ruim? Imagine que se eu tivesse essa dependência, ou seja, uma classe na camada de dados, pudesse receber como parâmetro uma tela do sistema. No dia que eu quisesse reusar apenas essa parte aqui em um outro contexto, em um outro sistema S2 aqui, imagine que eu estou com um sistema aqui S1, e eu quero usar essa mesma camada de dados no sistema S2. Se eu tenho essa dependência daqui de baixo para cima, essa dependência aqui, eu, consequentemente, teria que levar também junto essa camada de apresentação, as telas e tal. Mas imagine que esse meu sistema S2, as telas vão ser diferentes. Eu não quero, por exemplo, fazer as mesmas telas que eu fiz aqui. É uma outra tecnologia. Eventualmente eu vou usar aqui uma aplicação móvel para que o cara interaja, ou uma aplicação na web. Então, seria muito complicado a gente pensar no reuso disso daqui. Ou seja, a arquitetura em camadas, ela estabelece um constraint, que é esse daqui, mas ela visa uma propriedade ou propriedades benéficas. Quais são? Vamos aqui para o próximo slide. Está muito claro o constraint que eu falei, né? As dependências de cima para baixo. Aqui você estão percebendo que tem mais camadas, isso vai depender do sistema e da aplicação, né?
Mas quais são os atributos de qualidade? Eu aumento a coesão. Por quê? Porque as minhas classes elas vão ter responsabilidades bem definidas. E essas responsabilidades dizem respeito ao que de fato elas deveriam fazer. Eu consigo ter aqui uma maior reusabilidade, que tem a ver com o que eu falei sobre tentar reaproveitar a camada de dados em um outro sistema. Ela vai facilitar a manutenção do meu sistema, porque a partir do momento que eu tenho essas dependências bem definidas, eu acabo tendo também um baixo acoplamento. E a gente já comentou lá atrás que esse baixo acoplamento ele é benéfico para manutenibilidade, para facilitar a manutenção do sistema. Enfim, a arquitetura em camadas, a gente pode dizer que é um estilo arquitetural. Ele pode ser usado em arquiteturas distintas, porém o estilo, que seria o meu padrão arquitetural, ele é o mesmo. É muito parecido com aquela questão lá do chalé suíço. Eu tenho diferentes arquiteturas, diferentes casas com o mesmo estilo. Então é um estilo que pode ser usado no desenvolvimento de qualquer aplicação que necessite de uma alta reusabilidade, uma fácil manutenção e uma série de outras coisas, de atributos de qualidade que esse estilo nos traz, tá bom? A gente vai continuar com essa aula, mas a ideia desta introdução foi ter um conceito muito bem estabelecido sobre o papel de arquitetura em sistemas e, ao mesmo tempo, discutir a arquitetura, a estruturação do sistema em camadas, que a gente vai entrar em mais detalhes na aula seguinte, ok?